Foi no dia 1 de janeiro de 1953, em Magude, na província de Sofala, que nasceu o pai da democracia de Moçambique, que foi dado o nome de Afonso Macacho Marceta Dhlakama. Ele foi líder da Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, o principal partido político de oposição em Moçambique. Afonso Dhlakama foi casado com Rosária Xavier Mbiriquíria Dhlakama e teve 8 filhos. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar da história de Afonso Dhlakama. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. No fim da guerra colonial, Afonso Dhlakama ingressou na Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. No entanto, pouco tempo depois, abandonou esse movimento para se tornar, em 1976, um dos fundadores da Resistência Nacional de Moçambique, um movimento armado criado com o apoio do regime minoritário da Rodésia do Sul. Vamos falar como surgiu a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. A RENAMO surgiu como uma reação externa e interna às políticas do Partido Único do Poder, a FRELIMO, constituindo-se um movimento armado que combateu na Guerra Civil Moçambicana. A RENAMO foi fundada em 1975, após a independência de Moçambique, como uma organização política anticomunista, patrocinada pela Organização Central de Inteligência da Rodésia. A formação do partido, ainda como grupo de guerrilha de direita, se deu sob os auspícios do primeiro-ministro da Rodésia, Ian Smith, que procurava, por meio da RENAMO, impedir que o governo da FRELIMO fornecesse refúgio à União Nacional Africana do Zimbábue, uma organização militante que pretendia derrubar o governo rhodesiano. A RENAMO começou as suas operações na província de Manica, centro de Moçambique. Chefiado por André Matsangaísa, um dissidente da FRELIMO. Se não assistiu à história de André Matsangaísa, o vídeo vai estar na descrição. A sua base principal era conhecido como Casa Banana. André Matsangaísa foi morto pelas forças governamentais em Gorongosa no dia 17 de outubro de 1979, num ataque da RENAMO a uma posição das forças governamentais. Após a morte do presidente André Matsangaísa em combate e depois de uma luta pela sucessão, Afonso Dhlakama tornou-se presidente deste movimento de oposição ao regime que se começou a designar RENAMO. A guerra civil em Moçambique que envolvia a FRELIMO no governo e a RENAMO na oposição. Durou 16 anos, durante os quais Afonso Dhlakama se manteve a liderar a guerrilha. Durante a Guerra Civil Moçambicana da década de 1980, a RENAMO também recebeu apoio da África do Sul. Nos Estados Unidos e a CIA, e os conservadores fizeram lobbies para o apoio à RENAMO. No entanto, encontrou-se forte resistência por parte do Departamento de Estado, que disse não reconhecer ou negociar com a RENAMO. O governo britânico de Margaret apoiou no início informalmente a RENAMO, mas passou a apoiar a FRELIMO quando esta fechou a fronteira com a Rodésia, então considerado uma colônia rebelde. Em 1984, a República Popular de Moçambique, sob o governo da FRELIMO, e a República da África do Sul, sob o regime minoritário da Apartheid, assinaram acordo em combate que previa que cada país acabasse com apoio aos movimentos armados de oposição do outro e assim eventualmente terminar com a guerra. Mas o acordo fracassou. Depois de 1990, o governo moçambicano ter adotado uma constituição que instaurava o multipartidarismo, Dhlakama assinou um acordo de paz com o presidente do país, Joaquim Chissano, líder da FRELIMO, no dia 4 de outubro de 1992, em Roma, na Itália. Se não assistiu o vídeo de Joaquim Chissano, está na descrição. Após longo período de negociações, a 4 de outubro de 1992, assinou com Joaquim Chissano, na altura presidente de Moçambique, em Roma, o Acordo Geral de Paz, pondo fim a uma guerra civil que durou cerca de 16 anos e que destruiu a economia e infraestruturas do país, tendo provocado centenas de milhares de mortos. Desde então, a RENAMO passou a ser um partido político e segundo maior partido político de Moçambique. A assinatura de Acordo Geral de Paz criou alicerces
para a instauração de democracia e a realização das primeiras eleições multipartidárias, abandono da política comunista e a liberalização do mercado e da economia. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos e algumas outras fontes, sob a liderança de Afonso Dhlakama, a Renamo teria cometido sistematicamente crimes contra a humanidade durante a guerra. Estes incluem assassinato em massa e mutilação de não combatentes durante ataques a aldeias e vilas, bem como o recrutamento forçado de civis para a guerrilha da Renamo. Embora Frelimo tivesse usado métodos similares durante a sua luta contra o colonialismo português, em outubro de 1994, Afonso Dhlakama concorreu às primeiras eleições presidenciais de Moçambique, mas só obteve 33,7% dos votos, contra 53,3% de Joaquim Chissano. Nas eleições legislativas, a Renamo também perdeu. Em 1998, reuniu com Joaquim Chissano para debater a situação no país. Em dezembro de 1990, voltaram a realizar-se eleições presidenciais e de novo Dhlakama perdeu para Joaquim Chissano. Desta vez, a margem foi menor, já que o líder da Renamo somou 47,61% e o da Frelimo 52,29%. A Renamo contestou a validade das eleições e cerca de um ano depois, em novembro de 2000, houve violentas manifestações por todo o país, fomentadas pela Renamo. Afonso Dhlakama e Joaquim Chissano reuniram-se antes do final do ano, mas logo no início de 2001, o líder da Renamo reafirmou que não reconhecia o seu homólogo da Frelimo como presidente da República de Moçambique. Acusou o governo de organizar massacres no norte do país. Entretanto, nunca deixou de pedir a recontagem de votos nas eleições legislativas e presidenciais. Em novembro de 2003, a Renamo perdeu novamente para a Frelimo. O Afonso Dhlakama solicitou mais uma vez ao Conselho Constitucional moçambicano a impugnação dos resultados, alegando irregularidades no processo eleitoral autárquico. Em junho de 1994, Nelson Mandela, quando da sua visita a Moçambique, na qualidade de presidente da África do Sul, encontrou-se com o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Mandela pediu apoio protocolar a Joaquim Chissano, que tratasse de organizar um encontro com o líder da Renamo, mas Joaquim Chissano considerou que o gesto de Mandela de encontrar-se com Afonso Dhlakama iria dar credibilidade indevida ao líder da Renamo. A tentativa de Mandela de se encontrar com Afonso Dhlakama esteve envolvida numa situação de incerteza até que decidiu avançar por sua iniciativa e meios para se encontrar com Afonso Dhlakama. O que veio a consumar-se, o interesse de Mandela em encontrar-se com Dhlakama não visava algo substancial, senão mostrar a sua neutralidade quando faltava cerca de 2 meses para as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique. Depois do encontro que Mandela manteve com Afonso Dhlakama numa casa de hóspedes oficial de Maputo, Nelson Mandela afirmou que o líder da Renamo fora bastante cordial, que não lhe transpareceu um líder rebelde. Dhlakama manifestou-se satisfeito pelo encontro. O gesto de Mandela de encontrar-se com Afonso Dhlakama, sem a indiferença a que Joaquim Chissano lhe aconselhava, só revelou a importância que o líder da Renamo tem para a democracia e a estabilização de Moçambique. O percurso de Nelson Mandela não é semelhante ao de Afonso Dhlakama, mas coincide em alguns pontos. A violência ou o recurso a armas para a solução das diferenças, como foi em 1976, quando, aos seus 23 anos de idade, o líder da Perdiz toma parte da guerrilha para lutar contra a política marxista-comunista em Moçambique. No caso de Mandela, ele foi detido pelo fato em 1964, permaneceu na prisão até 1990. Se não assistiu à biografia de Nelson Mandela, estará na descrição. Em muitas ocasiões, Afonso Dhlakama dizia que é o pai da democracia em Moçambique. Em 2008, no dia 25 de março, a sua qualidade de vice-presidente internacional democrata centrista, a que pertence o Partido Social Democrata, Portugal, o presidente Afonso Dhlakama recebeu e conversou com o presidente português Cavaco Silva na cidade de Maputo. Vai agora fazer entrevista um por um, jovens e tudo. Polícia da Frelimo 100%, intervenção rápida e da Frelimo tudo.
Não há reforma aqui. Estamos a voltar para o partido único. É isto que estou a exigir à Câmara. Ao menos que essas instituições do Estado sejam apartidários. A Frelimo não pode... Embora os contactos políticos em Moçambique de chefe de Estado português seja claramente com a Frelimo, este encontro permitiu ao presidente Afonso Dhlakama expor ao chefe do Estado português a sua opinião sobre a governação em Moçambique, com maior relance para a incapacidade atual do governo de responder às preocupações do povo, a problemática da partidarização do Estado e apelou ao mais alto magistrado do Estado português para continuar com as iniciativas de apoio ao desenvolvimento de Moçambique. Afonso Dhlakama apontou a necessidade de apoios canalizados a Moçambique serem acompanhados por iniciativas de responsabilização e transparência. Como resultado de não cumprimento do Acordo Geral de Paz pelo governo, houve degradação e partidarização das infraestruturas e dos órgãos do Estado, o que levou à sua descredibilização. Contrariamente ao previsto nos protocolos do Acordo Geral de Paz, as Forças de Defesa e Segurança, o Sistema Judicial, o Conselho Constitucional e outros órgãos do Estado foram partidarizados. Estes aspectos, aliados às sucessivas irregularidades nos processos eleitorais e à ridicularização da oposição e de todos os cidadãos críticos ao regime, levaram o líder da Renamo, o presidente Afonso Dhlakama, a abandonar a capital do país, onde residia, e deslocar-se para Nampula, província nortenha de Moçambique. Após um diálogo fracassado com Armando Emílio Guebuza, ex-presidente do país, e da Frelimo, o governo enviou forças militares e paramilitares para as proximidades da sua residência, na cidade de Nampula. Se não assistiu à história de Armando Guebuza, vou deixar na descrição. Estes e outros acontecimentos levaram que o líder da Renamo abandonasse mais uma vez a sua residência na cidade de Nampula, tendo se dirigido para o seu quartel-general no povoado de Santo Gira, localidade de Vanduzi, distrito de Ngorongosa, na província central de Sofala, surpreendendo a todos. No dia 21 de outubro de 2013, as forças militares do governo atacaram o seu quartel-general, obrigando o líder da Renamo a se refugiar para um local incerto. Após um longo período de incerteza sobre o seu paradeiro e ou se ainda esteve vivo, no dia 8 de maio de 2014, beneficiando do adiamento do término do período de recenseamento eleitoral, o líder da Renamo recenseou-se. Contudo, embora este acontecimento tenha trazido algum alívio para a sociedade moçambicana e a comunidade internacional, o fim das hostilidades com as forças governamentais ainda está longe do fim. Mesmo com declarações de cessar-fogo por parte da Renamo, o governo tem invadido em ações militares, o que reforça as crenças de que a intenção é eliminar fisicamente Afonso Dhlakama para enfraquecer a oposição e, deste modo, aliviar a pressão política que a Frelimo tem sofrido, devido à baixa reputação do atual presidente, à má governação e à baixa popularidade da Frelimo e do seu candidato Filipe Nyusi para as eleições previstas para outubro de 2014. A postura de Estado demonstrada pelo presidente da Renamo, no caso Muchanga, surpreendeu muitas pessoas que temiam por uma deterioração da situação política militar. Contudo, Afonso Dhlakama deixou claro que a detenção do seu porta-voz sustenta o seu receio em sair de Serra de Ngorongosa, onde se supõe que esteja, pois no caso do seu retorno à cidade de Maputo para eventual diálogo de alto nível com o presidente da República, Armando Guebuza, este pode mandar prendê-lo ou mesmo assassiná-lo. É uma grande festa para aqueles que queriam que de facto o tivesse, não porque o Dhlakama é tão importante neste país. Por isso quero agradecer a vossa presença, jornalistas. Sei que puderam andar alguns quilômetros da estrada até aqui a pé. Desde as eleições do dia 15 de outubro de 2014, que muitos segmentos da sociedade moçambicana e da comunidade internacional consideraram fraudulentas. O líder da Renamo sofreu vários atentados contra a sua vida. A primeira tentativa de assassinar Afonso Dhlakama aconteceu no início da noite do dia 12 de setembro de 2015, quando uma caravana de automóveis em que seguia foi atacado na província de Manica.
ao que tudo indica por homens das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Registaram-se 5 feridos, mas o líder da oposição saiu ileso. No dia 25 de setembro de 2015, o líder da Renamo escapou ileso a um novo ataque em menos de 2 semanas na província de Manica, centro de Moçambique. O segundo atentado aconteceu ao fim da manhã na Estrada Nacional número 6, em Zipinga, distrito de Gondola, quando a comitiva da Renamo seguia para Nampula. Afonso Dhlakama mencionou que 3 dos seus guardas foram feridos, mas o jornalista de Lusa que se dirigiu para o local observou pelo menos 9 mortos, entre os quais 2 homens com uniforme da Renamo. Em outubro de 2015, registrou-se outro ataque contra Afonso Dhlakama no interior do distrito de Gondola. Foi o terceiro incidente grave envolvendo a comitiva de Afonso Dhlakama. Depois de dia 12 de setembro, a comitiva do líder da oposição moçambicana ter sido emboscado também na província de Manica, num ataque testemunhado por jornalistas. Estes atentados contra a vida de Afonso Dhlakama teriam sido liderados por altas patentes das forças governamentais, destacando-se o capitão Rodrigues Manjate. Aqueles que são malandros e tudo, aqueles ditadores, é que saem como melhores do mundo. E sempre sim. Parece um país de pobres. Para mim, Dhlakama, sinto. É que não posso abandonar este país para um outro país. Mas sinto pena porque vejo aí pessoas licenciadas, professores, reitores. Mas o que essa gente faz? Só por causa de 25 mil meticais? 35 mil meticais? No dia 3 de maio de 2018, Dhlakama morreu em Gorongosa após sofrer um ataque cardíaco. Um funcionário não identificado da Renamo reconheceu isto e também afirmou que Afonso Dhlakama estava doente antes da sua morte. No entanto, no momento da morte de Afonso Dhlakama, o Congresso da Renamo não conseguiu fixar uma data para votar o sucessor. No mês seguinte, no dia 14 de junho de 2018, o Suf Momad, que foi escolhido para ser como líder interino da Renamo, até que o Congresso da organização pudesse votar sobre um sucessor permanente de Afonso Dhlakama. Yusuf Momad foi eleito presidente do partido Renamo. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like e subscreve-se no canal. Ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.